Já podemos? Já temos som? Já temos som? Temos som? Boa. Som. Ora, muito bem. Muito boa tarde a todos. Episódio número 10 das Pessoas da Casa, com a versão feminina da Joana Rita Sousa. Espera, versão feminina do... Jesus. A versão masculina da Joana Rita Sousa. Okay. Queria fazer um trocadilho tão lindo e diz que como tão mal. Então vamos repetir. Só uma pausa. Boa tarde. Bem-vindos ao episódio número 10 das Pessoas da Casa, com a versão masculina da Joana Rita Sousa, also known as Pedro Rebelo. Olá, Pedro, olá, como Joana. estás? Bem. Isto hoje vai ser muito... temos público e tu temos palmas, brutal. Qualquer dia fazemos isto na aula magna, o que é que te parece? Pode ser. Assim uma coisa... Tem que ser na Magna? Não pode ser noutra aula qualquer? Não, isto quando pensamos nestas coisas tem que ser Bem, em grande. que seja na aula Não Magna. vamos então. pensar no auditório pequenito, depois não me cabiam lá a Mara. Vai, que é a Altice? única pessoa que está aqui e o Rui e as duas Podemos dizer pessoas. marcas? Podemos dizer marcas? Não sei se podemos. Ah. Não sei se podemos. Mas Não, pronto. a Superboc Arena. Arena. Isso é lá em cima. Lá em cima. Lá em Também, cima. Que é onde está o tiro livre. Podemos fazer isso lá. Podemos, é verdade. Chamamos o tiro livre logo e pronto, adiante. Muito bem. Isto vai ser assim. Isto vai ser assim e nós não... O ideal era que se calhar se quisessem vão buscar mantimentos, porque nós não sabemos quando é que isto vai acabar. E coisas que não engasguem. Porque normalmente quando nós nos juntamos para a conversa é bom não haver um tempo limite, porque temos sempre muito que falar. Portanto, podem ir buscar mantimentos. Serão poucos os tempos de silêncio, certamente. Ainda que a Mara os tenha impressos, ela imprimiu o silêncio É verdade. antes disto começar. A Mara imprimiu o silêncio e colou na porta, que é uma coisa muito quase poética de se dizer. E não fez barulho. E não fez Que era o barulho tal neste sound of processo. silence. Pronto, adiante. Está a correr tudo muito bem. Muito. Vai ser longo. A questão é que esta pessoa, apesar de ainda não ter dito nada com muito sentido, que tenha muito sentido, aliás, Obrigado. é uma pessoa licenciada e essas coisas. Portanto, tens Tenho uma pessoa, licenças, tens tenho licenças e inclusivamente tiveste uma primeira passagem por um curso de Direito, constou-me. Sim. O que é que te levou a passar do Direito para as Ciências da Comunicação? Porquê é que desististe do Direito? Primeiro, porque é que fui para o Direito? Ok, está bem, vamos começar por aí. Ok. Porque por aí vamos perceber porque é que tu desististe. Porque nas séries de televisão, quando eu era muito mais novo, todos os advogados vestiam muito bem, tinham medidas giríssimas e essas coisas Confere, todas. veste muito bem. Está fantástico. E cenas e coisas, mas depois fui para Direito, que era efetivamente a minha paixão, porque mete conversa, porque mete discussão, porque mete argumentação e defesa de princípios e de ideias, mas defrontei-me com uma realidade que eu hoje percebo que é necessária, mas que para quem tinha 18, 19 anos custava um pouco a levar, que era aquela realidade do é assim porque eu disse que é assim. Que é como quem diz, mas eu não concordo bem com esta ideia do professor. Pois, mas o professor disse que era assim e aqui não há lugar para a doutrina divergir. E como tal, aquilo cansava-me por demais. E pronto, foram uns bons anos que passei na faculdade, mas não foram bons anos que passei nas aulas, porque não fui a muitas. Okay. Ainda que lá tenha ido todos os dias, mas conheci o bar na faculdade com uma palma da minha mão. E depois foi um longo período longe da academia, mas sempre com desejo de lá voltar, porque eu gosto de estudar e gosto do ambiente académico, não só da farra, mas o ambiente de estudo e de pensamento. E um bocado aquela disciplina de ter... Essa parte não tanto, porque é mais a ideia do... eu tenho um prazo, efetivamente. Tens um compromisso. Tenho um compromisso. É um compromisso. Acho que a palavra se calhar é melhor, um compromisso. Depois deveria haver uma regra para lá chegar, mas a gente pensa nisso noutra altura. Não, mas tens aquele compromisso, é quase como... E depois o que me levou mesmo a desistir de Direito, para além desta sensação de frustração que estava com o não poder defender algumas ideias próprias, foi uma conta de telefone. Ok. Queres explicar? Sim. Long story short, estávamos em 1997. 1997. E a Portugal Telecom enviou-me uma carta para casa a dizer que eu tinha qualquer coisa como 252 contos para pagar. Okay. Eu sou péssimo de números, não costumo fazer o cálculo agora, mas para dar assim uma escala da coisa, a minha mãe pagava de renda de casa 3 contos. Pois, então se calhar eu tinha 257 para pagar de telefone. De telefone por causa da internet. O que é que andavas lá a fazer? Podes-nos dizer? Ou é top secret? Estavas a ver gatinhos, não é? Gatinhos, Exato. gatinhos, porque a internet é para gatinhos, toda a gente sabe que a internet é para gatinhos, e então
Então, o teu conhecimento, os teus primeiros passos na internet foi precisamente nos anos 90, digamos assim, foi. 1990 e qualquer coisa. Aliás, foi na internet propriamente dito, terá sido em 1990, 1991, ainda não tínhamos web, tínhamos internet, mas não tínhamos web, numa empresa, na IBM Portugal, onde a minha mãe trabalhava, e a partir de finais de 1992, já em casa, não havia internet pública em Portugal, um serviço de acesso público, mas eu ligava-me à IBM Global Network, que ficava na Irlanda, e pronto, e a partir daí a minha vida foi ligado à internet. Sim, de tal forma que é também a internet, ou pelo menos a cultura digital, que te traz aqui à FLEC como formador. Sim. Essa minha paixão, não tem outra forma de descrever, pela internet, tinha a ver com a paixão pelas pessoas e pelo comunicar. Okay? Ou seja, eu fiquei encantado com a internet pelo facto de muito facilmente eu ter acesso a uma miríade de informação, a pessoas sem fim, a quem eu podia colocar questões, a quem eu podia responder a questões, e isso fez-me também, em determinada altura, querer partilhar com pessoas aquilo que sabia e aquilo que ia aprendendo sobre a internet. Por isso, em determinada altura, mais precisamente em 2001, criei um blog, o Browsered. Já tinha criado outras presenças online, mas nada de muito sério. Mas em 2001 criei o Browsered.com, ao qual dou muita importância e muito valor, publico muitos conteúdos com muita regularidade, e em determinada altura alguém me contacta aqui da FLAG a dizer que precisavam de um formador de blogging. Okay. E eu sou blogger. Então, nós precisamos de um formador de blogging. Tu consegues explicar às pessoas como é que funciona? Sim, consigo. E pronto, e foi daí que esse gosto pela internet, pela cultura digital, no sentido de partilhar informação, de aprender coisas sobre e partilhar aquilo que aprendi, que me trouxe à FLAG. Tu, neste momento, estás a assegurar que módulos aqui na FLAG? Neste momento, e devido à minha atual posição profissional, que me deixa menos disponibilidade... Reparem que eu perguntei isto como se não soubesse. Claro. Percebem a cena? Mas gostaste? Estiveste muito bem. Tenho estado, essencialmente, a garantir os módulos de Twitter. Sim, Twitter é uma cena. Em Portugal não tem muita relevância. Não conheço muito bem essa rede. E blogging. Twitter e blogging. Infelizmente, blogs também não estou a ver. Não tenho disponibilidade para muito mais, mas tenho mantido o compromisso que assumi com o FLAG de sempre que possível garantir essas formações. Sim, mas eu sei, porque eu faço o trabalho de casa, não é? Que também já asseguraste módulos como fundamentos de social media, ou seja, gestão de comunidade, ou seja, módulos têm a ver também um bocadinho com aquilo que tem sido o teu trabalho a nível do digital. Sim. Ou seja, gerir uma comunidade, perceber um bocadinho a história, é uma coisa que tu focas sempre muito, que é para perceberes como é que estamos agora, convém perceber como é que chegámos até aqui, não é? Sim. Um bocadinho em determinada altura, aqui na FLAG, eu confesso que tinha quase a sensação que eu assegurava quase todos os módulos relacionados com social media, excetuando do livro das trombinhas, porque de resto era quase tudo. Mas sempre focado nesse ponto, sempre focado no ponto de... As plataformas são por demais importantes, obviamente, mas mais do que aprender como tecnicamente funciona a plataforma, a minha visão sempre foi de perceber porque é que a plataforma existe, como é que a plataforma chegou àquilo que é hoje, para depois então aí sim perceber como trabalhar com ela. E esses módulos que referiste, como fundamentos de social media, como gestão de comunidades, focavam-se sempre muito nisso também. Ou seja, fundamentos de social media, mais do que falar sobre o Facebook, ou sobre o Twitter, ou sobre o Instagram, ou sobre o LinkedIn, é falar sobre a história das pessoas que na internet se juntaram e começaram a comunicar e a partilhar coisas antes de lhes chamarem social media e antes de lhes chamarem redes sociais online. É interessante focares aí essa questão das redes sociais online, porque nós estamos numa altura em que muitas vezes somos confrontados com esta questão
Relativamente às redes sociais, és uma pessoa. Achas que as redes sociais tornam as pessoas melhores ou tornam as pessoas piores? Como se fosse assim uma coisa alheia à própria natureza humana, que é de nós nos juntarmos em grupos ou em comunidades, digamos assim. Cheira-me que essa tua pergunta tem armadilha. Não tem armadilha. Tem armadilha porque é assim, perguntares a mim como se não me conhecesses se alguma coisa nos torna piores do que aquilo que nós somos, é estar a pôr lenha numa fogueira que já arde. Mas temos aqui podemos Ok, as redes sociais são algo, as redes sociais online. Sim, e é importante tu focares no online. É importante, esse é o foco. Okay. As redes sociais online são algo com que muito dificilmente nós hoje já nos conseguimos imaginar sem, certo? Conseguimos imaginar sem determinadas plataformas, mas sem o conceito de um sítio em que facilmente, a qualquer hora, conseguimos encontrar pessoas conhecidas, conseguimos encontrar amigos, ou conhecer pessoas, conseguimos conhecer novas pessoas, eventualmente fazer novos amigos, muito facilmente, muito rapidamente. É algo sem o qual nós hoje é muito difícil imaginar não termos isso. Se nos faz melhores pessoas, tenho muitas dúvidas, mas também tenho dúvidas que nos faça pior. Não tenho. Não sei se respondi à tua pergunta. Não sei. É nesta altura que entra o Nietzsche nesta conversa? Pode ser? Ou não? Ou é a propósito? Porque eu queria saber acho que pelo menos já referi aqui algumas vezes para quem acompanha as conversas e me conhece, eu sou de filosofia, portanto, tudo é verdade. Por isso é que a tua formação é marketing digital, tem tudo a ver. Okay. E nós sempre partilhamos isto em comum. Temos várias coisas em comum. Tirando a barba, por exemplo, não é uma coisa que nós temos em comum, mas podemos dizer outra? Não vale. Deixamos as pessoas imaginar. Mas temos este carinho também pelo Nietzsche. E eu queria saber quando é que tu conheceste, quando é que o Nietzsche entrou na tua vida? Segundo uma professora de filosofia que eu hoje muito lembro e com algum carinho, por estranho para quem a conheceu possa parecer, a professora Isabel Freitas entrou cedo demais na minha vida. E quando é cedo demais? Eu devia ter os meus 14, 15 anos quando conheci as obras de Nietzsche, quando comecei a conhecer as obras de Nietzsche e quando me apaixonei. Foi tipo, como muitos amores das nossas vidas, foi um amor à primeira vista. Qual foi a primeira obra que leste dele? Foi Assim Falava Zaratustra. Foi Assim Falava Zaratustra. E estranhamente a segunda foi Breves Considerações sobre um Sistema de Ensino. Sim. Que é uma coisa estranhíssima, um livro pequenino, um texto muito curto, que parece não ter nada a ver com filosofia, mas tem tanto a ver com a forma como pensamos, como educamos, como devemos educar. Mas desde então criei uma paixão tão grande com Nietzsche, e não é só a ideia de conhecer as obras todas e saber de cor as obras todas, não. É o conceito, aquela ideia de pensar que o homem pode ser mais do que aquilo que é, pensar que o homem é mais do que aquilo que pensa que é, pensar que as limitações que existem nos são impostas em cima, essencialmente por nós mesmos, não são outros a impor-nos as coisas, lá no fundo se calhar somos nós, e então fez com que esta paixão se fosse alimentando e crescendo, e fez com que eu hoje tenha em cima da minha secretária, no trabalho, vários livros de Nietzsche, e por acaso todos eles são Assim Falava Zaratustra. Tenho várias edições. Coleciono edições. Não sou colecionador, que não tenho dinheiro para essas coisas, mas sou um ajuntador, assim como sou ajuntador de discos de vinil, sou um ajuntador de livros do Assim Falava Zaratustra. Mas tem uma coisa muito engraçada, e às vezes eu partilho disso no Twitter, e certamente já terás visto. Há dias em que eu, a meio da manhã, meto uma frase do Nietzsche, e que normalmente é uma frase do Assim Falava Zaratustra. E isto deve-se ao quê? Deve-se ao facto de quase todos os dias. Mas já é um processo automático, não é nada que eu faça, tenho que fazer. É um processo automático, quase todos os dias. Eu estico a mão, pego uma das edições, abro e tiro uma frase ao calhas. A maior parte das vezes não faço nada com ela. Mas muitas vezes, quase todas as vezes, aquela frase que eu escolho, mesmo ao calhas, diz qualquer coisa sobre o meu dia, diz qualquer coisa sobre o que faço, diz qualquer coisa sobre as pessoas que conheço. Um exemplo, hoje, e garanto a ti e garanto a vocês também, que foi algo ao calhas mesmo.
Mas a frase que me apareceu hoje, quando abri esta edição, era esta. É verdade que eu também aprendi a esperar, mas a esperar por mim. E acima de tudo aprendi a pôr-me de pé, a prosseguir, a andar, a saltar, a trepar e a dançar. Porque a minha doutrina é esta. Quem, um dia, quiser aprender a voar, precisa primeiro de se pôr de pé. Precisa de aprender a prosseguir, a andar, a trepar e a dançar. Não se aprende a voar de um momento para o outro. Isto é o que nós estamos a falar aqui. Isto é as redes sociais. Isto é a tal questão de... antes de saber como se faz um anúncio no livro das trombinhas, ou como se vai ver as estatísticas no Twitter, ou como se faz uma história no Instagram, perceber porque é que estamos no Instagram, perceber porque é que as pessoas estão lá, perceber porque é que os marqueteiros continuam a dizer que o Twitter não tem relevância nenhuma. Ok, certo? vamos falar de Twitter. É isto, é todas as frases, qualquer frase que venha dentro deste livro é facilmente adaptável à vida. Temos mesmo de falar de Twitter, até porque... Temos. Isso é o quê? O temos é o quê? Não me confundas. Não faças confusão. Então, porquê é que nós vamos falar do Twitter? Porque nós conhecemos lá. Verdade. Isto também interessante aqui nesta questão do... Fazendo esta analogia com começamos a pôr-nos de pé e começamos a andar, a nossa história, aliás, a nossa história aqui enquanto pessoas humanas, pessoas da casa aqui da FLEC, tem a ver também um bocadinho com isso, porque nós conhecemos lá, começámos a acompanhar um bocadinho os disparates que cada um de nós dizia. Exatamente. E depois começámos a perceber que também fazíamos coisas sérias e começámos a partilhar o nosso trabalho e foi aliás... Mas não muitas. Não muitas. E foi aliás, foste tu que me recomendaste. Disseste assim, olha, eu conheço esta pessoa, especialmente conheço esta pessoa. E é algo que me orgulho muito e que estou muito, muito satisfeito. Portanto, no fundo eu não estaria aqui, isto não estava a acontecer se não fosses tu, de certa forma. Eu já tinha isso planeado, mas... Ok, portanto, se o eterno retorno nietzscheano realmente acontecer, isto está tudo bem. É bem capaz. É isso, está tudo bem encaminhado. Mas voltamos, portanto, foi a rede social onde nós nos conhecemos. E é uma rede onde nós temos estado a fazer um bocadinho este caminho de... Portanto, começámos a aprender a levantar-nos, a pôr-nos de pé, a andar e vamos acompanhando de forma, como é que eu dizer, persistente e paciente a evolução de uma rede que há 10 anos diziam isto não vai ter importância nenhuma, há 5 anos não tem importância nenhuma e ainda, sei lá, há 6 meses dizem que não é relevante em Portugal. E se amanhã houver uma conferência qualquer de marqueteiros, de certeza que há pelo menos um ou dois que vai subir ao palco e dizer o Twitter não tem relevância nenhuma em Portugal e eventualmente vai haver um que diz o Twitter já morreu. Okay. Como sabes, morre todas as semanas. Sim, juntamente com o Bonga e o Vasco Granja. E o Vasco Granja também fala assim sempre. Mas para não entrarmos aqui nestas... Até porque nós queremos falar da morte, não de Deus, mas de outra morte. Ele morreu. É verdade, anunciada aqui no... Exatamente, fomos nós que o matámos, isto é, citando aqui Nietzsche. O que é que te fascina nesta rede? O que é que te fascina no Twitter? Porquê é que tu te mantens lá? A imediatidade da rede é uma coisa fenomenal. Não há uma questão algorítmica. Pode haver, mas não tem que haver. Não é? Contrariamente ao que existe noutras redes, que decide aquilo que eu vou ver ou não. Certo? Há uma bolha, claro que há uma bolha feita por nós, como existe em todo lado. Só que dentro dessa bolha eu vejo o que eu quero. Certo? E o que eu quero é ver tudo o que eu pus dentro dessa bolha. Contrariamente a outras redes, onde, havendo uma bolha feita por mim, ou seja, quando eu decido seguir determinadas pessoas ou ter determinadas pessoas como amigos, depois a rede por si, e pelo entendimento que a rede faz de mim, vai dizer o que é que eu devo ver ou não. Não é? Ali não. Ali, se eu escolher ver 100 pessoas, eu vejo essas 100 pessoas, sempre. E essa imediatidade é a razão número 1. Me fascinou logo, desde o princípio. Depois, os 140 caracteres. E eu confesso, eu era time 140 caracteres. Os 140 caracteres que obrigava a tirar
Imagina essa de Queiroz, os Maias, sem as 30 primeiras páginas, certo? Sem as 30 primeiras páginas. Ou seja, vamos começar a história. Exato. Esquecemos as 30 primeiras páginas. Era o Twitter, certo? Os 140 caracteres eram os Maias sem as 30 primeiras páginas. E isso era outra das coisas que me fascinava, porque obrigava-te a um raciocínio de pegares numa frase, às vezes complicada, e repensá-la até ela caber em 140 caracteres. E muitas vezes, nesse processo de repensar o que ias dizer, acabavas por não dizer nada. O que é uma coisa que tem tudo a ver com a minha maneira de estar nas redes e com a minha maneira de estar online, não é? Ou seja, como eu sempre defendi a ideia de ter as coisas abertas, não ter coisas privadas online, naquela ideia de se queres ser privado não ponhas online. Se está online é para toda a gente ver, porque eventualmente toda a gente vai ver. Essa ideia de ter que pensar várias vezes a frase até chegar aos 140 caracteres, e mesmo assim hoje aos 280, obriga, quando vais com aquela fúria de gritar bem alto, eu quero é que vocês todos, eu não vou dizer, está bem? Mas eu quero é que vocês todos, outra coisa qualquer, não vou dizer, quero que vocês todos se amem muito ou que façam amor convosco próprios, não do ponto de vista do diálogo, mas por aí fora. Não vamos falar de masturbação agora. E tu dizes, não, se calhar é melhor eu não dizer isto. Não é? Nesse processo de repensar a frase, acabas por dizer se calhar é melhor eu não dizer isso. E o facto de não dizeres isso vai fazer com que amanhã, quando algum recrutador for ver o teu perfil para te contratar para o emprego da tua vida, diga, pá, este tipo é porreiro porque ele nunca disse, eu quero é que vocês vão todos fazer amor com vocês próprios, ou uns com os outros. Não é? E então, esses conjuntos, essas várias vertentes do Twitter, ou essas várias características do Twitter, talvez tenham sido aquilo que mais me agarraram ao rio. Não tem também muito a ver com o teu percurso como blogger ou nos blogs, porque também, o Twitter também é um espaço de histórias, não é? Sim, é um espaço de histórias. E é um microblogging, por todos os efeitos. Nós estamos a falar de entradas, não é? Datadas, cronológicas, que têm sempre relação umas com as outras, que mais não seja por ser o mesmo perfil, claro. Com um espaço, cada tweet tem o seu endereço, ou seja, sim, aquilo que se calhar é um blog. E eventualmente, eu que sempre gostei de long form text, não é? De escrever muito e de escrever textos longos, de repente eu disse, mas eu nem todos os dias tenho tempo para escrever um texto longo, nem tempo, paciência, tema. Mas eu quero escrever, eu quero continuar a partilhar coisas, quero continuar a ouvir coisas. E o Twitter é ótimo para isso, porque nós escrevemos um romance com 3 palavras. Qual foi o maior ganho que esta rede te deu? Assim, Amigos. Não só, olha, tu. Sim, ok. Tu, sim, verdade. Que é uma amizade especial, efetivamente, mas para quem às vezes pensa que é impossível este tipo de coisas acontecerem, a primeira vez que eu deixei a minha filha sozinha em casa, porque eu precisava de sair com a minha mulher e precisava de deixar em casa e ela era muito pequena, não podia ficar sozinha, foi com alguém que eu conheci no Twitter. Alguém que eu não conhecia de outro lado. Eu conhecia no Twitter e somos hoje grandes amigos, aliás é teu amigo também. E continuamos a ser grandes amigos. Enfim, é uma aldeia o Twitter, no fundo, depois conhecemos todos, aliás, ou vamos nos conhecendo tudo todos. isto são pequenas aldeias. Mas o Twitter em si tem essa capacidade de rapidamente nós conseguimos seguir uma pessoa, perceber quem é essa pessoa, conhecer mais sobre essa pessoa, facilmente, e se é uma questão geográfica, logística, permitir facilmente dizer, então destas escadas e vamos beber um café, e de repente, como fazemos tantas vezes, com tantas pessoas que conhecemos aqui nesta rede, e de repente aquilo que era uma amizade digital passou a ser uma amizade no outro mundo, in real life. Exato. E esse terá sido o maior valor, até porque tudo que dali adveio, e seja a nível profissional, por exemplo, que também tive algumas benesses pelo uso desta rede, eventualmente parte desses amigos. Porque se eu estivesse no Twitter a debitar bitites, a fazer statements, se não tivesse relação com outras pessoas a quem eu desse valor e que eventualmente me dessem valor a mim, eventualmente desistia. Se desistisse, não era conhecido por fazer aquilo que faço, não sendo conhecido, não tinha determinada benesse profissional.
Verdade, verdade. No último relatório do Hootsuite, We Are Social, nós vimos aqui, e continuando aqui a falar de redes sociais, vimos aqui uma escalada muito interessante, não de nicho, mas de nichos. Nós temos cada vez mais pequenas, digamos, redes com menor volume de utilizadores a começar a ganhar espaço e ganhar relevância na vida das pessoas. Uma das perguntas que me fazem muitas vezes, não sei se já te fizeram, certamente já é, porque nós vemos o Twitter, por exemplo, vai ganhando sempre pontos, de ano para ano, que vai ganhando. Quem é que diz isso? Em conferência portuguesa de marqueteiros é que tu ouviste tal coisa? Eu tenho prints, porque o que acontece na internet fica na internet para sempre, e havendo prints, eu sabe. Devíamos ir a uma dessas conferências com faixas gigantes, tipo os resultados desses estudos. Era. Achas que o Twitter tem tendência a perder aquilo que nos faz ir lá todos os dias, que é essa relação, essa humanidade, essas histórias que estão criando, se isto começar a escalar no nível de número de utilizadores? Tens essa... Vamos ver, eu não acho que o Twitter seja tão importante para nós pelo facto de que no início éramos pouquinhos. Claro. Efetivamente é verdade, no início éramos pouquinhos, mas entretanto hoje já somos muitos, não é? Muitos, acreditem ou não. Somos muitos e não foi por isso que nós deixamos de lá estar. Agora, devido ao facto de serem cada vez mais, haverá outras alterações, eventualmente haverá outras alterações na rede que podem fazer com que ela perca essa magia para nós, não é? Claro. Principalmente para nós que o entendíamos de uma determinada forma. E nós vemos isso à medida que nos vamos deparando, e já temos cruzado com essa informação, algumas atualizações, aqueles testes A e B que vão fazendo constantemente e que nós dizemos, não sei se é bom, isto se calhar não tem jeito. Aquela insistência constante de uma massa de gente que diz que temos que ter um botão de edit, não é? E que se fizerem, como diz o Jack Dorsey, no edits, não é? Jack no edits, se fizerem um edit no Twitter, aquilo deixa de ser o Twitter, passa a ser outra coisa qualquer. Ou seja, pode haver alterações decorrentes dessa enorme massa de gente que vai usando o Twitter cada vez mais, que nos levem a olhar para ele de forma diferente e, quem sabe, a desistir. Não é? Não sabemos. Mas talvez não. Ou pelo menos é uma questão de fé, né? Café é que nos salva o café é que nos salva. Café ou cerveja também. Cerveja também pode ser. Mas café é que nos salva e então vamos acreditar que não. Vamos acreditar que tem resistido. E tem, não é? Contrariamente, mais uma vez, contrariamente a outras redes, tem resistido a uma série de desafios que lhe têm sido colocados, tem resistido a uma série de críticas que lhe têm sido colocadas e mantém-se ali forte e cada vez, como diz o estudo do Hootsuite e outros mais, cada vez a crescer mais. Eu queria só sublinhar que é natural, temos o Presidente dos Estados Unidos na América que é fã. Nós estamos a falar dos dados relativamente a Portugal, onde agora na última, ou melhor, a que tem menos percentagem que está apresentada no estudo e que acaba por ser a primeira, se formos de baixo para cima, é o TikTok. Apareceu agora uma coisa que é o TikTok e que te posso desde já garantir que é muito útil ao nível de vídeos de cãezinhos. Porque saiu um estudo, não há muito tempo, isto agora parece aquela coisa do estudo... Estudos confirmam que... Não há muito tempo, eu tenho esse tweet salvo, nós podemos salvar os tweets, vai eles ficarem, exatamente, vai eles ficarem, por exemplo, estão a afogar-se e a gente vai lá e salvam. A dizer que os cães, havia mais partilhas de cães do que de gatos, que é o que nos faz repensar toda esta história. É verdade. É heresia. Eu estou feliz nessa parte dos cãezinhos. Bom, mas por falar em Twitter e coisas que falecem, aqui há uns meses eu fiz uma dos nossos episódios foi com a Ana Lúcia, que tu conheces, foste formador dela na academia, e nós trouxemos o funil porque ela queria falar, aliás, acho eu que lhe perguntei se ela não se importava de falar um bocadinho sobre o trabalho dela, e ela falou muito do funil, então nós tivemos um funil que era suposto eu oferecer, mas ela depois foi-se embora e não levou. E então eu guardei na minha mala, porque dentro das malas das senhoras cabe sempre muita coisa. E na do Sport Billy também. Exatamente, porque não fui eu. Então tenho isto guardado religiosamente. E lembrei-me hoje de trazer, por causa desta questão de quem é que mata quem é que mata o Twitter, a televisão também de vez em quando falece. Há uma morte, que eu não me importava assim, de repente, e com os nervos. Era a morte do funil. Que era a morte do funil. E eu tinha, quando te mandei o mapa aqui da conversa, uma das provocações que aqui está é quem é que mata o funil? E tu tens uma resposta para isso.
Tenho. Tens uma resposta para quem é que mata o funil? Não vamos falar da Laura Palmer, não vamos falar... Só para contextualizar. Isto porque há uns anos para cá, sempre que eu e o Pedro Rebelo vamos a conferências de marketing e por aí fora, para além de ficarmos na fila da frente a fazer tweets como se não houvesse amanhã, sempre que vemos um funil, sempre que há um funil nos slides, nós dizemos, pronto, confirma, estamos numa conferência de marketing porque há um funil. Portanto, o funil é uma coisa muito, muito marketeira ou muito marketingeira. A palavra marketing é uma daquelas que provoca faz-me comissões, tenho vontade de cortar os pulsos. É verdade. Os pulsos cortam-se assim, já agora. Só não é assim, é assim que se corta. Coisas úteis que se aprendem nestes episódios. Vamos lá falar da morte do funil. E de quem é que, se nós matámos Deus, não é? Segundo Nietzsche, sim. Quem matou o funil? Podíamos ter morto o funil e seríamos certamente muito mais felizes. Antes disso, eu estou a imaginar um polícia que manda parar. Sim. E que te peça para revistar a mala. Não me digas nada. Tipo, ora bem, ó senhor polícia, deixa-me cá explicar porque é que serve o funil. Sabe, eu ainda tenho uma carta de condução antiga que tem assim 3 partes e que dobra. Pronto, eu próprio também sou uma pessoa antiga. E tenho sempre lá uma nota de 10 euros, que é aquele dinheiro do... mas para qualquer lado não sabes, tens o cartão de tal lá 10 euros, sabes? Aquela coisa. E o senhor pediu-me os documentos. E o senhor de repente abre a carta e faz assim. Eu disse, desculpe. Portanto, mas é toda uma vergonha. Os polícias são nossos amigos, contrariamente aos funis. Vamos lá falar do funil. E para não meter nomes de jornalistas famosos à mistura, porque não vale a pena falar dos seus penteados, o Neil Patel. O Neil Patel? O Neil Patel. Mas toda a gente gosta do Neil Patel. Principalmente os marqueteiros. Exatamente. Os marqueteiros que falam imenso do Neil Patel e do funil. E o Neil Patel, em determinada altura, fez um post no seu blog em que ele pergunta mesmo porque é que o funil do marketing, o tradicional funil do marketing, está a sabotar as taxas de conversão das pessoas. Isso é conversa mesmo de pessoas de marketing. Ele usa tudo, está tudo a correr bem, não é? Ou seja, nós não vamos falar nada disso, está bem? Porque taxas de conversão e cenas... Nós somos pessoas, certo? E a maior parte das vezes quando pensamos em taxas de conversão não estamos a pensar nesse fator, que é o fator humano, ok? E não quer dizer que as máquinas e não quer dizer que as plataformas não tenham isso em consideração. Têm de certeza. Quando falamos de um Facebook, eu tenho a certeza que quando o Facebook resolve mostrar-nos algo, ele tem muita informação sobre a natureza humana, sobre a minha natureza, sobre a tua natureza, para te apresentar aquilo. Mas não podemos pensar que o Sr. Zé da Marcília, quando resolve fazer um anúncio do Facebook, pensou nas mesmas variáveis que o Facebook pensou, certo? Se calhar nem a agência que fez o anúncio para o Sr. Zé da Marcília pensou. São capacidades diferentes. Pronto. Então não vamos falar dessas coisas? Não. Vamos só dizer que o Neil Patel explica a coisa de uma forma muito simples e diz assim, bem, num funil nós entramos por aqui e saímos por aqui. Há uns que não saem. Não sei o que é que acontece. Não sei o forró, o que acontece aqui, mas não saem todos, reparem. Não dá, não é? Pois, se calhar em top. Ou não saem todos ao mesmo tempo, dá tempo para conhecer pessoas. Top. Há uns comprimidos para dizer. Sim, senhor. E o que o Neil Patel diz é que hoje, já não é assim. Hoje, sim, principalmente com esta coisa das redes sociais online, já não é assim. Nem toda a gente entra por aqui para sair por aqui, certo? Há pessoas que fazem buracos para entrar por aqui. Que é como quem diz. Sim, eu vim preparado e trouxe aqui o Neil Patel. Isso é tão académico. O Neil Patel, que mostra o funil, awareness, engagement, discovery, purchase e retention, certo? E ele diz, pois, nós entrávamos assim, mas agora já há quem entre por aqui ou por aqui. Então o que ele diz é, se calhar, e se insistirmos em termos uma forma para que os marqueteiros possam facilmente chegar aos seus clientes e dizer, olha, eu vou-lhe explicar isto. Você vai-me pagar porque nós temos um funil. Em vez de termos um funil, vamos dizer, você vai-me pagar porque nós temos uma pretzel. Que basicamente é a mesma coisa, só que assim, ninguém sabe bem por onde é que vai entrar. E depois de entrar, dá para entrar por vários sítios e dá para ir para cima e para baixo e em qualquer altura decidir
está na altura de comprar. E é pensar que já há quem compre logo a seguir à fase do awareness, há quem não passe pela fase do awareness e vá diretamente para a fase do engagement, porque sim, porque foi um amor à primeira vista, e como tal resulta numa coisa como esta. Eu não sou o maior fã do mundo, confesso, do Neil Patel. Gosto de pretzels, sim. Não sou o maior fã do mundo do Neil Patel, mas não podia deixar de escapar esta oportunidade de, pegando numa figura que normalmente é muito apreciada por quem defende e por quem gosta do funil e por quem passa todas as conferências a falar do funil, falar que em vez de funil metam pretzels nos vossos PowerPoints, que eventualmente é coisa que funciona melhor. Há aqui uma not so hidden agenda, que é a agenda e já referiste isto aqui várias vezes, que é a agenda das relações humanas, ou seja, que isto sirva, que tudo isto que nós fazemos seja marketing, não podemos dizer o nome ou outra coisa, mas que seja para fomentar, para provocar, para dar vida àquilo, uma atenção à humanidade, às relações entre as pessoas. Uma marca venderá mais ou terá bons resultados das conversões por aí fora que nós analisamos, se souber também criar boas relações. Em última análise, quando eu lembro de um slide que eu usava muito numa formação, o de engagement, tinha miúdas. Não era do engajamento. Engajamento é uma palavra. É verdade, engajamento é uma palavra. Palavra portuguesa, entenda-se. Para dizer engagement. Não é português do Brasil, é português de Portugal. Engajamento. Engajamento. Também pode ser. Mas eu dizia na altura, tinha um slide que dizia que o sentido final do social media é o social networking, certo? E o social networking existe cá fora também, não é só quando estamos ali, certo? Não é só quando estamos online. Em última análise é isso que nós procuramos, é essa questão das relações, certo? É claro que nós conseguimos vender pelo número, conseguimos vender pelo absurdo número, são tantos números que no meio disto, em termos de escala, acabamos por ter sucesso. Mas isso é fazer o mesmo que se fazia há 60 anos atrás na Segunda Guerra Mundial, ou há 70 anos atrás. É o broadcasting, é gritar muito alto e mandar folhetos sobre Londres a dizer junte-se ao exército alemão, ou junte-se à resistência alemã, ou junte-se aos alemães, ou o diabo 7, e se mandarmos 1 milhão de folhetos, e se desse 1 milhão de folhetos, correr, não é? 100 pessoas agarrarem-se, dessas 100, 50 lerem-se, dessas 50, 10 mudarem de lado, ganhamos o dia, certo? Sim, nós conseguimos também ganhar o dia dessa forma, mas isso não se perpetua, por exemplo, certo? É mais fácil perpetuar uma relação com um cliente se estabelecer relação com esse cliente do que se só lhe vendermos um produto e nunca mais falamos com ele. Vamos confiar de que ele gostou tanto do produto ou gostou tanto do serviço, vai cá voltar? Não, porque se amanhã aparecer outro alguém que lhe diga, que lhe prometa que tem um serviço tão bom ou melhor, que lhe prometa que tem um produto tão bom ou melhor, ele não tem qualquer razão para não mudar. Agora, se nós mantivermos uma relação com ele de engajamento constante, real, quando alguém lhe prometer uma coisa diferente, ele diz, está bem, mas é que eu já tenho uma relação com o meu fornecedor, certo? E isso se calhar faz toda a diferença. Voltando ao motivo que te traz aqui a este episódio das Pessoas da Casa, que é o facto de seres formador aqui da casa, quais são, e para fecharmos aqui a nossa conversa, quais são as expectativas que tu encontras do lado de lá, ou seja, do lado dos formandos, relativamente a estas áreas e como é que tu, qual é a temperatura de quem do público que está a estudar estas matérias agora? Eu quase voltava ao Nietzsche novamente. Então vamos ao Nietzsche. Quase voltava ao Nietzsche novamente. Pior, ia para um outro filósofo. Ia para o Heidegger e para aquela noção da desilusão, não é? e do desengano. A desilusão sendo uma coisa boa porque é destruir da ilusão, certo? E eu acho que se calhar muita gente que aparece nos cursos atualmente ou que pensa em trabalhar nas áreas do digital, se calhar precisavam de uma boa dose de Heidegger. Porquê? Porque há muita gente que surge com a ideia, e eu aqui contra mim falo, porque estou a falar contra o negócio,
Mas há muita gente que surge com a ideia de que, primeiro, isto é muito fácil, segundo, isto é a salvação da coisa, certo? O meu negócio está muito mal, mas eu vou fazer uma cena na internet e isto vai resolver. Isto, fazer coisas na internet, isso é muito fácil. Fazemos um anúncio no Facebook, fazemos uma história no Instagram, pomos uma miúda de biquíni, toda a gente compra. Não é assim. E nós encontramos muito isso às vezes nos formandos. Os formandos, muitos deles, chegam com uma ideia de que eu quero fazer coisas no digital, certo? Mas não dizem bem o quê, não sabem bem o quê. Sabem que querem fazer coisas no digital porque o digital vai ser a salvação, porque o digital vai ser... eu estava numa carreira que não tinha muito sucesso e queria mudar de vida e então vim para isto. São poucas as pessoas que dizem que eu queria mudar de vida, então vou pensar em ser empreiteiro, ou vou pensar em ser canalizador. É muito mais... Não, eu queria mudar de vida, vou para o marketing digital. Exato. Porquê? Porque é fácil? Não é fácil. E eu faço questão de dizer isto aos formandos. Digo-lhes muitas vezes. Não é fácil. Não é fácil. Não é barato. E não dá milhões. Pode dar milhões, mas são raros os casos em que isso acontece. Mas não é fácil, não é barato e não é para todos. E essa é a parte essencial. É óbvio que enquanto formador e enquanto casa de formação, se calhar deveríamos dizer não, venham todos. Mas é preciso que tenham noção disso, porque se não tiverem noção disso, depois também saíam dos seus cursos de formação e se a coisa não corresse como estavam à espera, disseram que isto era tudo muito fácil, que chegava aqui, fazia uns posts no Facebook, fazia uns anúncios e fazia uns tweets e a coisa corria bem, e afinal não é assim. Não é assim. São 1000 cães a um moço, certo? Todos os anos são formados milhares de pessoas, ou são formadas milhares de pessoas em áreas a ver com tecnologia, quer seja em academias de formação, quer seja já na academia propriamente dita, que já começa a haver essa abordagem, e estamos a falar só em Portugal, certo? Vejam os cursos da Google, aqueles Google Digital Academy, em que em 3 dias saem milhares de pessoas com o papel na mão a dizer que têm um curso da Google. Ok, é muita gente a querer fazer tudo o mesmo, e eu costumo, porque sei quase certeza que vais fazer essa pergunta a seguir, então o que é que lhes aconselhas ou o que é que lhes dizes? Escolham um nicho. Há pouco falaste dos nichos. Escolham um nicho, dediquem-se a uma coisa dentro do digital e se querem estar no digital e se acham que o digital é o futuro, é o vosso futuro, e se acham que é uma boa aposta, ok, não desistam, mas em vez de dizer eu vou ser um digital qualquer coisa, digam eu vou ser um digital qualquer coisa de canetas azuis fluorescentes. E eu vou ser a pessoa que mais vai perceber de canetas azuis fluorescentes e vou explicar ao mundo a história das canetas azuis fluorescentes, porque é que as canetas azuis fluorescentes são mais bonitas do que as canetas roxas sem ser fluorescentes, e quando vocês forem à autoridade sobre canetas azuis fluorescentes, o mundo digital, sempre precisar de canetas azuis fluorescentes, vai dizer uma pessoa que percebe muito disso. É fulano, exato. É fulano. E mesmo que outros digam, está bem, mas há ali uns tipos que são muito bons. Não, mas este sabe tudo. Certo, mas canetas azuis fluorescentes é com aquela pessoa. É aquela pessoa. E se vocês gostarem de canetas azuis fluorescentes, então melhor ainda. Claro. Ser especialista de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. LinkedIn. Eu encravei no LinkedIn, não foi? TikTok, Reddit. Ser especialista dessas coisas todas, tenho muitas dúvidas. Ok. Bom, com esta mensagem de esperança terminamos esta. Eu já vos tinha falado de cortar os pulsos, não é? Já explicaste como é que é, portanto não haja dúvidas. Isto foi a melhor forma de fechar, é esta. Tornem-se especialistas de canetas fluorescentes, mas de preferência azuis, porque os vistas roxas não são assim tão... Porque não são fluorescentes. Pois é, só por causa disso. Roxa fluorescente, se calhar... É só mesmo esse o problema. Portanto, leiam Nietzsche, Megan Heidegger... Há tantos. O Heidegger pode ser logo de manhã, por exemplo, se é o pequeno almoço, pessoa come iogurte, pumba, um parágrafo ou outro de Heidegger, não é? Sim, depois Nietzsche só a seguir ao almoço. Depois do almoço, até porque veio mais carregado e tal.
com Wagner a acompanhar e de repente são todos o Woody Allen e querem conquistar a Polónia. Está feito, é isto. Muito obrigada por terem estado aí connosco. Obrigada, Pedro, por teres aceito o convite e teres estado aqui um pouco connosco à conversa. Foi um gosto. Não estivemos 3 horas à conversa, o que era a minha meta, apontar para isso. Porque, tal como é costume aqui nesta casa, há sempre alguém que irá mais minuto, menos minuto, bater na porta e dizer: tem que ir apanhar o autocarro, quer fechar a casa. E é verdade, temos horários a cumprir. Isso. E nós sabemos muito bem como é que é quando a conversa é boa, é difícil parar, sobretudo cumprir aquele horário. E havia ainda muito mais para dizer. E havia muito mais para dizer, mas nós estamos, se quiserem conversar com o Pedro, encontram-no facilmente nas redes sociais. E se quiserem continuar, é o bom do digital, é que podemos dar continuidade a conversas que começaram noutro contexto. E o contrário também, não é? Podemos aqui dar continuidade a essas conversas. Nós voltaremos no próximo mês. Fiquem atentos ao Facebook da FLEG para saber quando é que as pessoas da casa vos voltam a visitar. Não ficam atentos ao Twitter da FLEG porque a FLEG não tem ainda, não é? Mas vai ter, vai ter. Twitter na FLEG. Sabemos quando. Grilos. Vai fazer uma hashtag, Twitter na FLEG. Já existe. Já existe, pois é. E já existe, é verdade. Quem é que terá criado essa hashtag? Estranho. Bom, mas fiquem atentos ao Facebook da FLEG para saber a próxima data das pessoas da casa e também das outras FLEG Talks que por aí andam e que espero que vos tragam sempre bons momentos e que vos acrescentem valor ao vosso dia. Até já e fiquem bem. Adeus. Foi bom.